medida para determinado processo se sintam amedrontados. O que se exige é se o meio é idôneo. E o crime é consumado a partir das ameaças. Por isso, um crime formal, o crime que não exige resultado. O resultado é mero exaurimento do crime, cito aqui. No voto, não só a doutrina clássica, mas também toda jurisprudência. Modéstia à parte, hein, gente? Titio aqui falou exatamente o que o Xandão está falando, ó. Valeu, Xandão. Executórios de ambos os réus, que saem da mera opinião política. Então, a sustentação deles é mais forte do que o do próprio relator. Vamos voltar àquela, por favor? Isso. Não é esse. É o vídeo em que ambos estão juntos, exato. Então, Eduardo, estamos aqui na Casa Branca. A gente, obviamente, não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje. E eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que é que a gente faz aqui, né? Porque muita gente não sabe o que você está fazendo aqui, acha que você está a passeio, que a gente está a passeio. Eu acho que vale dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com Trump, é tomar café com Trump? Olha, pode ter certeza que não é turismo, né? Inclusive, eu acho que foi um grande tiro no pé essa tentativa de confiscar o meu passaporte e me obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos, porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer verdades para cá, trazer os fatos, trazer você que vai para a Avenida Paulista, né, essa foto, ou de você de Copacabana, para a gente mostrar que não é uma coisa sobre Bolsonaro tão somente, é sobre todo o país, mais de metade do país clamando por liberdade. Então a gente leva fatos, a gente conta com diversas pessoas, e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, né, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite, né? Responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas cadê? Vocês se reúnem aí, mas e aí, cadê as sanções? Só ouço falar, não sei o quê. Então é importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério, né? Hoje a gente trouxe aqui um calhamaço desse tamanho, com as decisões do Alexandre todas traduzidas de forma juramentadas, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a casa da mãe Joana, não é? A gente não toca a campainha ali. Trampão, sanciona aí o Xandão pra gente. Então, vejam, responsabilizar, que eles colocar um freio de arrumação na justiça brasileira e os documentos que levaram demonstrando que não se trata de manifestação, trata sim de todos os atos executórios para uma sequência de crimes em crime continuado para coagir o judiciário brasileiro. E há uma linha do tempo que é importante para verificar exatamente as notícias, as gravações, as ameaças são sempre na sequência do processo da ação penal 2668, que era do núcleo crucial. A total relação entre o núcleo crucial, entre o julgamento que essa primeira turma realizaria do réu Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus no núcleo crucial e as ameaças feitas à justiça brasileira pelo réu Eduardo Bolsonaro. Ameaças idôneas que se concretizaram, várias delas se concretizaram em atos concretos contra ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e o próprio Brasil, com as taxações feitas por meio das notícias falsas, da desinformação levada por ambos os réus, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a desinformação levada por eles ao governo americano prejudicou todo o país, que teve, por um período grande, uma taxação elevada. Ou seja, no intuito de beneficiar o seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou essa corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal. E, repito, por ser um crime formal, não há necessidade disso, seria um mero exaurimento. Eu aqui, ponto a ponto, vou colocando desde o dia 18 de fevereiro até o julgamento
toda... Gente, só fazendo uma fala em cima do ministro aqui. Vocês entendem por que o ministro Alexandre de Moraes nunca moveu nenhuma ação contra essas figuras todas? Porque se ele move uma ação pessoal, ele se tornaria, ele vestiria a carapuça, que ele foi pessoalmente atingido. Então ele sempre compreendeu que não foi a figura dele especificamente que estava sendo atingida ou ameaçada, mas a estrutura do Poder Judiciário. E por isso que ele fala com muita serenidade. E eu sempre disse para vocês que acompanham aqui o nosso portal, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu tenho todos os livros do ministro Alexandre de Moraes. Eu tive com ele pessoalmente em entrevistas que fiz enquanto eu estava coordenando os programas de TV do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu tenho livro autografado dele, enfim. Eu tinha certeza absoluta de que ele estava fazendo, estava tudo dentro de uma racionalidade jurídica. Ele está encaixotando esses caras todos. E como eu disse para vocês, sempre disse, o Bolsonaro iria para a cadeia. Tinha gente que entrava aqui no nosso portal achava que eu estava exagerando, que eu estava dando palpite, né? Como eu estou cravando aqui, o Flávio Bolsonaro, se ele ficar no Brasil, ele irá para a cadeia também. Por isso que eu estou cravando que ele irá fugir do nosso país. Vamos ver mais o ministro Alexandre de Moraes aí. Colocar um freio de arrumação, que foi aquilo que eu passei a vossas excelências. E aqui, sempre, o que está em azul são as sessões, os atos procedimentais da ação penal 2668, seguido pelo que está em vermelho, que são as condutas criminosas, os atos executórios realizados por ambos os réus, um deles julgado hoje, o réu Eduardo Bolsonaro. O julgamento de mérito se iniciava dia 3/9, dia 2/9 de 2025, e em publicação no YouTube, no seu canal do YouTube, 15 de agosto, Eduardo Bolsonaro vinculava a cessação da aplicação de sanções ao livramento do seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Então, aqui não há nenhuma dúvida do antigo dolo específico, que ainda hoje voltou à moda, mas do elemento subjetivo do tipo, da prática da coação no curso do processo por parte de Eduardo Bolsonaro. Nesse vídeo, ele vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento de seu pai. Podem colocar, por favor. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza, porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras, elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Além dessa declaração, e isso foi exatamente 2 semanas antes, essa nova ameaça, essa nova coação no curso do processo, dia 15 de agosto, 2 semanas antes do início do julgamento de mérito por essa primeira turma, que se iniciou em relação ao núcleo crucial da ação penal 2668, no dia 2 de setembro de 2025. E há também a já conhecida e notória nota conjunta à imprensa de ambos os réus se vangloriando de terem conseguido sanções para o Brasil, ou seja, confessando os crimes, os vários crimes de coação no curso do processo. Então, o presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, não há
aqui, a meu ver, nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade dos delitos. Autoria e materialidade dos delitos que foram novamente confirmadas, como eu disse, na postagem de ontem. Ou seja, onde volta a praticar novamente crime. Obviamente, esse novo crime não está em escrutínio hoje, foi praticado ontem, mas é o mesmo modus operandi, o mesmo procedimento de tentar coagir os julgadores. No caso agora, a coação de ontem não se dirige a beneficiar o seu pai. A coação de ontem se dirige a se auto-beneficiar, a beneficiá-lo para tentar que hoje não ocorresse esse julgamento. Em relação até para a BBC, Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço é um sacrifício a ser feito. Ou seja, na megalomania criminosa, o réu achava que os brasileiros deveriam aceitar um sacrifício do tarifaço a favor da impunidade do pai dele. Com relação à minha decisão. Essa saiu. Primeiro. É do dia 18 de agosto de 14 de agosto, perdão, de 2025. Assim, diante do todo exposto da farto conjunto probatório, e eu diria o farto conjunto probatório, produzido de esponte própria pelos próprios réus. Os réus, como são não só nesse caso, como em outros casos, esses réus, eles próprios produzem de esponte própria o material condenatório da prática das diversas infrações penais. Então, dessa forma, presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. É o voto, presidente. Agradeço Vossa Excelência, apenas para fim de registro. A preliminar que Vossa Excelência apreciou hoje é aquela atinente à nulidade de citação por edital. Sim, eu reiterei todas nos termos do recebimento da denúncia e especificamente mais detalhado, afasto a nulidade em relação a citação por edital e a não suspensão do processo. Ok, agradeço e passo imediatamente ao voto do eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, ministro Flávio Dino, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, eminente